Muito bem, gente. Então vamos dar início aqui ao nosso capítulo 4, a lógica como aliada da ciência. Então, hora da gente falar um pouquinho sobre essa área tão interessante, né? Pincelar um pouco essa área tão interessante que é a lógica, mas não a lógica formal, matemática, entre aspas, mas vamos falar um pouquinho da lógica mais informal, argumentativa, presente, né, nos nossos discursos, né? Antes de iniciar, eu trouxe essa frase que eu gosto de trazer alguns pensadores, né, na área de ciência, filosofia, etc. Eu trouxe uma frase do Richard Feynman, que é um físico, né, ganhador do Prêmio Nobel. Ele escreveu o seguinte, né: o primeiro princípio é não enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de ser enganada. O que ele está dizendo com isso? Que o maior cuidado é a gente tomar, se preocupar, né, em não cair em determinadas armadilhas aí. E a gente vai perceber hoje que é muito fácil isso acontecer, né? Então, nós somos fáceis de sermos enganados, muitas vezes enganados por nós mesmos, né? Então, o que lógica tem a ver com a ciência, né? Qual é essa relação entre lógica e ciência? Na verdade, tem tudo a ver, né? A gente comentou lá no nosso segundo capítulo, quando a gente falou sobre filosofia, sobre história da ciência, a gente falou sobre Aristóteles e o silogismo aristotélico, falamos sobre o pensamento dedutivo, falamos sobre o pensamento indutivo do Francis Bacon. Tudo isso, essa forma de raciocinar, ela é uma forma lógica de encadear esse raciocínio. Então, a lógica ela está muito presente, ela está interligada, ela está permeada na ciência, né? Afinal de contas, lógica deriva da palavra logos, que significa razão, argumentação, né? De uma maneira mais informal, quando a gente fala que alguma coisa tem lógica, nossa, isso que você está falando tem muita lógica. O que a gente está dizendo? Em geral, a gente está dizendo que se trata de uma argumentação racional, ou pelo menos aparentemente racional. Eu pus a palavra aparentemente aqui, até frisei ela, porque hoje a gente vai ver que muitas vezes algo parece lógico, mas infelizmente não é, né? Então, a lógica, ela tem uma importância muito grande no contexto da ciência, que é ser uma ferramenta para avaliar a validade dos argumentos científicos. Então, quando a gente ouve um determinado argumento, será que esse argumento ele é um argumento lógico de fato? Será que ele obedece a certos preceitos lógicos de modo a ser um argumento válido, né? Então, talvez a lógica não gere conhecimentos por si só, mas ela ajuda a gente a validar determinados argumentos baseados em conhecimentos e em evidências. Porém, pessoal, existe um perigo aqui, né? E é aqui que a gente precisa começar a se atentar, e é aqui que tem a relação com a frase que eu trouxe lá no começo do Richard Feynman, né? Existem argumentos que parecem lógicos, mas que, em essência, não são lógicos, né? Então, esses erros na nossa lógica argumentativa, a gente pode chamar de falácias lógicas. Então, são erros na nossa forma de usar a lógica na nossa argumentação. E isso pode ser feito sem querer, né? Muitas vezes nós tentamos ganhar um argumento a qualquer custo e a gente começa a usar esses recursos sem nem perceber. Ou, às vezes, isso é feito de maneira proposital, né? É uma forma até de tentar ganhar um argumento. Existe um livro do Schopenhauer, né, que são vários estratagemas, que ele chama, que são várias formas de tentar vencer um argumento. A Arte de Ter Razão é o nome desse livro, né? Que é um livro que, na verdade, não é simplesmente para que você ganhe qualquer argumento usando qualquer tipo de recurso, mas é um livro que nos alerta e que quando as pessoas elas usam esses argumentos falaciosos, muitas vezes elas conseguem vencer debates, mesmo não estando corretas, né? Ou mesmo distorcendo argumentos. E isso é o que a gente mais vê nas discussões, tanto em debates políticos, como eu comentei, quanto em debates na área da saúde, quanto profissionais que tentam vender um determinado tratamento pseudocientífico. São argumentos que a gente usa e a gente vê sendo utilizado e a gente acaba utilizando também. E a gente tem que fiscalizar isso, tanto nos outros, para que a gente não seja enganado, mas também para nós mesmos, né? Para que nós tenhamos argumentos válidos na hora de argumentar. Vou dar um exemplo bem bobo, bem simples, para entender o que seria uma falácia lógica. Por exemplo, eu posso dizer que né, o algarismo 1, ele é um número.
E eu também posso dizer que o algarismo 2 é um número, certo? Então, se 1 é um número e 2 é um número, logo 1 é igual a 2. Olha que raciocínio que eu fiz aqui. O que aconteceu? 1 é um número, 2 também é um número. Logo, 1 igual a 2, já que número é igual a número, 1 é igual a 2. Tá errado, né? Eu errei aqui. Eu cometi um erro tentando parecer que eu estava usando a lógica, né? Então, isso seria uma falácia lógica, né? É um erro na forma de encadear um argumento lógico. Esse curso nosso de introdução ao pensamento científico não é um curso sobre lógica. A gente não vai ficar aqui explicando a lógica formal e nem a lógica informal. Mas eu quero que a gente possa se atentar a coisas que a gente não deve fazer ou coisas que a gente deve evitar, né, e que frequentemente a gente vê sendo usado por aí. Então, agora eu quero me aprofundar com vocês nisso, né, nas falácias lógicas. Quais são as principais falácias que são usadas por aí e como que a gente pode aprender a identificá-las para que a gente possa evitá-las, tá certo? Bom, gente, então, uma falácia lógica muito famosa, né, e na verdade ela se destaca até das outras, porque talvez seja a que é mais frequentemente utilizada, pelo menos na área da saúde, que é a área que eu atuo e que alguns de vocês aqui também atuam, né, é o argumento de autoridade. Então, veja bem, autoridades são necessárias, né? É necessário que a gente enxergue pessoas como sendo autoridades. Por exemplo, eu sou farmacêutico, então eu espero, né, a sociedade, na verdade, espera de mim que eu tenha algum conhecimento sobre medicamentos. Então, se você tiver uma dúvida sobre medicamento, é mais provável que eu possa ajudar a responder essa dúvida sua do que se você perguntar essa dúvida, sei lá, para um engenheiro, né? Da mesma forma, se tiver um problema estrutural na sua casa, começar a aparecer alguma rachadura no teto, alguma coisa assim, é mais provável que você procure um engenheiro para responder essa dúvida e para analisar isso, do que eu, como farmacêutico, ir lá e tentar resolver esse problema. Então, veja, o fato de eu ser farmacêutico me confere alguma autoridade para falar sobre medicamentos. O fato de uma pessoa ser um engenheiro confere autoridade para poder falar de uma construção de uma casa ou de um edifício, né? Então, isso não está errado, isso é importante, né? A gente precisa se organizar dessa forma para que pessoas que têm maior experiência, né, e maior conhecimento numa área, a gente respeite até certo ponto essa autoridade para que a gente se organize enquanto sociedade. Ok. Também é importante em outras situações. Um pai e uma mãe, por exemplo, representam uma autoridade para um filho, né? Então, uma criança que está saindo correndo na rua e o pai manda ela não atravessar a rua, ou ela, né, pede para a criança voltar. Isso é importante, muitas vezes, para a criança obedecer a essa autoridade para que ela sobreviva enquanto ela não conhece muito bem o mundo ainda e tem alguém mais experiente que cuida dela, né, determinando algo que ela deve ou não fazer. Agora, isso é frequentemente usado de uma maneira inadequada. Como, né? Então, o que seria o argumento de autoridade enquanto falácia lógica, né? Seria confiar na conclusão de um argumento exclusivamente, olha essa palavra aqui, exclusivamente pela credibilidade do autor e não no embasamento que ele apresentou para sustentá-la. Então, é você confiar em algo que foi dito só por causa que foi uma pessoa específica que falou, pela credibilidade dessa pessoa, e não porque aquilo que ela falou de fato faz sentido ou está correto. É claro que é muito difícil, né? A gente vai confiar muitas vezes nas pessoas que são especialistas em determinadas áreas, porque nós não conhecemos aquela área, então a gente acaba aceitando aquele argumento, né? Mas é importante que a gente não aceite simplesmente somente pela credibilidade do autor. Ah, esse cara é um ganhador do prêmio Nobel, esse cara é professor de tal área, né? Eu estou aqui falando um monte de coisa para vocês. É importante que vocês reflitam sobre o que eu falo, que vocês contrastem o que eu falo com o que existe em outras coisas que vocês já leram, por exemplo, porque o fato de eu estar aqui falando sobre esse assunto, que eu tenho algum domínio, não faz com que tudo que eu fale a partir de agora seja uma verdade absoluta, né? Então, essa é a grande importância. Então, uma estrutura funciona mais ou menos assim, ó. Fulano afirma uma coisa. Fulano tem alguma credibilidade. Logo, isso que o fulano afirmou é necessariamente verdadeiro, né?
Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Isso vocês cansaram de ver durante a pandemia, né? O médico fulano de tal falou que tal medicamento funciona para COVID. Então, está usando o argumento de autoridade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei se vai ficar um pouquinho cortado esse texto que está aqui, mas esse texto que está sendo mostrado à direita aqui de vocês é um texto de um livrinho que eu tenho aqui, é um livrinho de receitas, que era da minha avó, né, minha avó paterna. Ela tinha um livro de receita do Açúcar União, da década de 70, mais ou menos, e essa é uma das páginas desse livro de receita. Eu quero só que vocês leiam aqui comigo o que está escrito para ver se faz sentido para vocês. O título é Uma Opinião Valiosa. Palavras da nutricionista doutora Elvira Iglesias Antonelli, responsável pela seção de nutrição do Serviço de Saúde Escolar, o qual se encarrega do problema da alimentação dos alunos de quase 2.000 escolas desta capital e do interior. Abre aspas, o que a nutricionista falou. Conforme pesquisas efetuadas em nosso meio escolar, o baixo nível de nutrição constitui uma das mais poderosas forças contra o progresso físico, mental e social da criança. O período de desenvolvimento da criança escolar se caracteriza por uma grande atividade que exige consideráveis gastos de energia. O consumo energético gira em torno de 50% da necessidade calórica total diária. A merenda escolar adequada deve refletir em escala reduzida as mesmas proporções da dieta total. O lanche ideal deve fornecer entre 400 e 600 calorias, 50% das quais são fornecidas pelo açúcar e outros hidratos de carbono. E aí, no final, ele complementa. De fato, doutora Elvira tem razão. Crianças em idade escolar dependem, em seus naturais folguedos, calorias que devem ser recuperadas imediatamente pela ingestão de alimentos açucarados. Criança privada de açúcar é desnutrida e enfermiça. Ouça a esse respeito a opinião do seu pediatra. Sem dúvida, ele será o primeiro a recomendar o açúcar União refinado a mais de 120 graus, inteiramente produzido sem contato manual. Bom, fiz essa leitura extensa só para vocês verem que tem várias falácias aqui, na verdade, mas eu queria chamar a atenção, a princípio, para o argumento de autoridade, né? Então, é toda uma conversa a respeito da nutrição, a respeito da necessidade de ingestão calórica de carboidratos como um dos componentes nutricionais para o desenvolvimento das crianças, né? Mas o que ele acaba dizendo é se apoiando em alguns aspectos aqui, principalmente na autoridade da doutora Elvira, e na autoridade da opinião do seu pediatra, né? E das pesquisas efetuadas no meio escolar, que pesquisas são essas, eu não sei, né? Para, no fim das contas, deturpar tudo isso e dizer, né, chegar numa conclusão absurda que é o açúcar refinado é importante para o desenvolvimento nutricional de crianças. Isso é absurdo, né? Então, a criança ela não precisa de açúcar refinado. É claro que ela precisa de carboidratos, mas não necessariamente tem que ser um açúcar refinado. Então, também aqui existem várias falácias. A gente começa com a falácia da autoridade, e é isso que eu quis trazer para vocês com esse trecho, né? Mas isso estava num livreto, né, de receitas do Açúcar União, muito difundido aí na década de 70, só para vocês terem uma ideia. Então, essas fake news, realmente elas acontecem há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Hoje a gente chama de fake news, mas nessa época também não deixa de ser uma opinião que já naquela época já estava errada, mas que estava distorcendo através do argumento de autoridade, tá? Também existe uma outra falácia aqui que a gente não vai abordar, mas só para vocês saberem, que é a falácia do equívoco ou da ambiguidade, né? O autor aqui está aproveitando a ambiguidade da palavra açúcar como sinônimo de carboidrato, e aí ele já está trazendo como se carboidrato fosse sinônimo de açúcar e, consequentemente, de açúcar refinado, e que, então, se a criança precisa de carboidrato, na verdade, ela precisa de açúcar refinado, né? Então, aqui também são brechas na língua portuguesa que são usadas para causar esse engano, né? Isso não está distante da gente, de modo nenhum, nos dias de hoje, né? Pelo contrário, isso tem aumentado, as pessoas recorrem muito a isso. E aqui eu trouxe um exemplo aqui, dentro da pandemia da Covid-19, né? Discurso de prêmio Nobel
engana ao afirmar que vacinas criam variantes e agravam pandemia, né? E quem falou isso foi um médico francês ganhador do Prêmio Nobel, que foi o Luc Montagnier. Luc Montagnier, que foi um dos caras que descobriu o vírus HIV, né, que determinou lá que era um vírus diferente do que a gente conhecia e tudo mais, teve um impacto importantíssimo na saúde humana, né, mas que afirmou algumas besteiras a respeito de vacinas e que hoje tem feito parte, tem flertado com o movimento anti-vacina. Então, veja, ele é um ganhador do Prêmio Nobel. E veja que até na manchete se fala, né, discurso de Prêmio Nobel. O cara não é nem mais o Luc Montagnier, ele é um Prêmio Nobel, né? Então, você esquece até quem é. Você já está usando a autoridade dele para apresentar ele. A autoridade dele vem antes dele mesmo, né? Ele não é mais o Luc, ele é o Prêmio Nobel. E quantas vezes vocês já não ouviram falar isso em manchetes? Ganhador do Prêmio Nobel afirma tal coisa, né? Às vezes é um ganhador do Prêmio Nobel nada a ver. Ganhador de Prêmio Nobel da literatura está falando sobre Covid, né? Um ganhador do Prêmio Nobel da medicina está querendo falar sobre questões da física, né? Já existe esse erro de trocar as áreas, mas mesmo quando é de uma mesma área, nesse caso você tem um ganhador do Prêmio Nobel da medicina que trabalhou com essa parte de vírus, falando algo errado a respeito das vacinas para a Covid, e muita gente vai usar isso como argumento, confirmando alguma crença que essa pessoa tem, né? Então, a gente toma muito cuidado com o argumento de autoridade. Uma pessoa ganhadora de prêmio Nobel não fique imune a falar besteiras, né? Pelo contrário, existe até uma piada, entre aspas, de que existe a doença do Nobel, né? A pessoa ganha o prêmio Nobel, depois de um tempo ela começa a falar muita besteira, justamente porque ela abusa muito do fato de ter uma autoridade, né? Ela não precisa mais provar muita coisa para ninguém, né? Ela já começa a falar com base na sua autoridade por ter ganho o prêmio Nobel, né? Vamos agora para um outro ponto, uma outra falácia muito importante, que é o apelo ao tempo e à tradição. O apelo ao tempo ou à tradição não deixa de ser um argumento de autoridade, mas ele é um argumento de autoridade que, ao invés de conferir autoridade para uma pessoa, ele está conferindo autoridade para o tempo, né? Como se o tempo fosse uma autoridade. E a gente tende mesmo a conferir ao tempo isso, né? Ao tempo, precisamos deixar que o tempo cicatrize as feridas, né? Isso só o tempo dirá, né? Como se o tempo fosse, de fato, uma entidade mística que confere sabedoria, né? Tem até uma frase do Raul Schecker, né? Que faz o Maurílio no Choque de Cultura, que ele fala assim, tem que acabar com o estereótipo do idoso sábio, né? Porque com o tempo dá para acumular burrice também, né? Então tem gente que fala besteira mesmo sendo mais velho, nem toda pessoa mais velha é necessariamente sábia. Então, a gente tem que tomar cuidado com o apelo ao tempo, com o apelo à tradição. Então, o que seria o apelo ao tempo? Seria conferir a autoridade a algo em função de sua antiguidade, da sua tradição. Funciona mais ou menos assim. Bom, A é antigo, B é novo. Logo, A deve ser superior a B, porque é mais tradicional. Isso às vezes é invertido, tem gente que faz o oposto, faz o apelo ao novo, né? Então, isso é mais novo, então é mais tecnológico, então é mais bem feito, né? Então pode ser melhor do que o que é antigo. Tem gente também que inverte isso, né? Mas é tipo um apelo ao tempo invertido. Então vejam que, na verdade, esses apelos eles são feitos quando a gente quer ganhar um argumento, né? Não importa, às vezes para mim é melhor falar, ó, isso aqui é mais novo, por isso que é melhor. E às vezes para mim compensa falar, não, isso aqui é mais velho, é mais antigo, tem mais sabedoria aqui dentro, por isso que é melhor, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O apelo ao tempo, né, ou algo antigo, faz com que a gente mantenha determinadas crenças simplesmente pelo tempo que aquilo existe entre nós, né? Que aquela tradição ou aquela informação circula entre nós. Isso que vocês estão vendo aqui nessa figura, né, é um exemplo da sangria, um procedimento que foi feito desde os anos 500 antes da Era Comum até 1820, mais ou menos, onde foi determinado que de fato não funcionava, mas foi abandonada em 1900 e alguma coisa de uma vez, né? É claro, pessoal, existe ainda
alguma aplicação para você retirar o sangue da pessoa em situações muito específicas. Mas naquela época, nessa época aqui dessa imagem que está sendo mostrado aqui, o que está sendo mostrado aqui acreditava-se que as doenças estavam nos fluidos corpóreos, né? E que você deveria, então, expelir esses fluidos para conseguir expelir também a doença. E aí a sangria era uma forma de fazer isso, mas se usava também laxativos, purgativos, né? Induzia o vômito também, para que os fluidos corporais saíssem e junto com eles saísse a doença também. E uma crença que estava muito equivocada, que começou em 500 ali antes de Cristo e se perpetuou por séculos, né? Então imagina só, com certeza, né, em 1820, que foi na época que alguém pegou e falou, gente, isso aqui não funciona, né? Tá, não parem de fazer sangria. Com certeza teve alguém que falou, mas se sangria não funcionasse, ela não estaria tanto tempo sendo utilizada, né? Então, o fato de ela estar sendo utilizada faz centenas de anos é a prova de que ela funciona. Você acha que a gente ia ser trouxa de ficar usando faz centenas de anos isso, né? O fato é que as tecnologias evoluem, as formas de entender o ser humano evoluem, a ciência evolui, o conhecimento sobre o mundo evolui, e sim, pode ser que uma coisa que é feita há centenas de anos deixe de ser feita porque a gente percebe que ela não funciona, ou que ela causa mais dano ainda do que traz benefício. A sangria é um caso desse. Era mais comum, as pessoas que faziam sangria, elas morriam mais do que as que não faziam, ou seja, o próprio procedimento levava ou contribuía para o óbito da pessoa. Eu estou falando isso porque até hoje, pessoal, essa frase que eu deixei entre aspas aqui, se você substituir sangria por qualquer outro tratamento que é dito, esse é um tratamento milenar, esse é um conhecimento milenar, você põe aqui o tratamento que as pessoas usam, falam para você, e você já com certeza já ouviu essa frase, né? É algo que é feito há tanto tempo, né? Uma coisa milenar ou pode funcionar? Claro que pode, né? Ninguém está falando aqui que coisas antigas não funcionam. O que a gente está falando aqui é que eu não posso considerar que algo é bom ou que algo é superior apenas pelo fato de estar sendo feito há muito tempo. É importante a gente ter esse conceito aqui bem claro, que nem todas as características culturais da história humana ao longo do tempo representam avanços científicos. Gente, a gente tem que pôr isso na cabeça de uma vez por todas, tá? Então, as pessoas começam a falar, não, mas você está desdenhando dessa técnica milenar, que é algo que os chineses fazem culturalmente há tanto tempo, você está dizendo isso é um preconceito com a cultura de tal povo. Não. Não é nada disso, né? Características culturais da história humana, elas têm que ser respeitadas, elas têm que ser preservadas, elas têm que ser mostradas, mas algumas dessas coisas, elas têm espaço apenas no museu. E outras dessas coisas têm espaço apenas dentro daquele ambiente cultural, onde culturalmente faz sentido fazer uma determinada coisa. Agora, a partir do momento que a gente pega algo que é apenas cultural e traz isso para um ambiente geral, que não faz parte da nossa cultura, transforma isso num tratamento, diz que isso tem propriedades terapêuticas para qualquer pessoa que usar e começa a vender isso como tratamento, o máximo que a gente está fazendo é uma apropriação cultural e vendendo essa apropriação cultural, e pior, sem evidência de eficácia e trazendo risco para as pessoas. Utilizar o apelo à tradição sem avaliar racionalmente aquilo que está sendo dito é se afastar do raciocínio científico. Então, o ponto importante aqui é, bom, nada impede de que isso seja um ponto de partida para estudos. Isso é bacana, né? Nossa, tal povo faz isso há milhares de anos para tratar determinada doença. Legal, será que isso tem algum fundamento? Isso é um ponto de partida, isso gera uma hipótese muito interessante. Vamos investigar isso cientificamente para ver se a gente pode transformar isso numa ferramenta moderna de tratamento. Isso seria ótimo, né? O que eu não posso é simplesmente olhar algo que está sendo feito há muito tempo e querer empregar isso como se fosse bom só porque é feito há muito tempo. Vamos para uma próxima falácia, então. Então, a pela popularidade é uma das falácias também mais comuns. Ela faz parte desse grande conjunto de falácias aí que apelam para um tipo de autoridade, né? Nesse caso aqui, a gente está considerando que a quantidade de pessoas é
uma autoridade, né? O fato de uma quantidade maior de pessoas aceitar aquilo como verdade torna aquilo uma verdade. Em tempos de rede social, em tempos de mídias, de influenciadores digitais, né? É muito comum que pessoas confiem mais em pessoas que têm mais seguidores, por exemplo, no Instagram, né? O que é um erro, é um apelo à popularidade, né? Que depois até se transforma num apelo à autoridade. Então, olha que interessante, né? Pessoas que têm muitos seguidores no Instagram, às vezes se tornam também autoridade. E aí você tem apelo à popularidade e à autoridade da figura da pessoa, né? Então, o apelo à popularidade é quando uma afirmação, né, ela seria válida simplesmente porque muitas pessoas a aprovam, porque a maioria delas a aprovam. Aqui é importante notar, pessoal, que sim, muitas coisas que as pessoas aprovam, muitas coisas que são populares também são boas, também funcionam, também são legais, também são científicas, né? Mas, de novo, onde que está o grande problema? É quando a gente está apoiado apenas na popularidade e não no olhar científico sobre aquilo, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, qual que seria a estrutura disso? Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, acreditam que X é verdadeiro, logo, X é verdadeiro, né? E aqui eu sempre brinco, né, da brincadeira da mãe, né, quando você era pequeno, né? Mãe, eu quero muito esse brinquedo, todo mundo na minha sala tem esse brinquedo. Aí sua mãe fala, você não é todo mundo, né? Então é mais ou menos isso. A falácia da popularidade é essa, não é porque todo mundo tem um brinquedo que sua mãe vai te dar um brinquedo também. Qual é o motivo verdadeiro pelo qual você quer esse brinquedo, né? Ou quando você ouvia, né? Ah, então se todo mundo pular de uma ponte, você pula também, né? E que, se for ver, a mãe tá certa nesse aspecto, né? Tudo bem que ela tá usando isso para não ter que te dar o brinquedo, né? Mas, de certa forma, ela está correta quando ela afirma isso. E tem uma questão importante do apelo à popularidade também. Às vezes, o apelo à popularidade é usado na tentativa de conservar um determinado tipo de conhecimento que já está ficando ultrapassado, né? E então, o apelo à popularidade às vezes atrapalha as revoluções científicas de acontecerem. A gente comentou, voltando lá de novo naquele nosso capítulo 2, né, sobre a história e filosofia da ciência, a gente comentou que muitas vezes a ciência ela avança por meio de revoluções, que mesmo que não sejam revoluções totais, são revoluções parciais de conhecimento. Vamos tentar relembrar um pouquinho disso aqui nesse exemplo. Então, aqui tem uma imagem que tenta representar a teoria geocêntrica, né, no qual a Terra seria o centro do universo. E algumas pessoas, né, alguns pensadores, a gente viu lá na Revolução Científica, eles questionaram esse modelo, né? Então a gente teve Copérnico que questionou esse modelo, dizendo que não, que a Terra não era o centro do universo, que a Terra ela giraria em volta do Sol, né? E não o Sol que ficaria girando em volta da Terra, por exemplo. Então, substituindo a teoria geocêntrica pela teoria heliocêntrica, ainda com muitas limitações, mas que depois deu espaço para Galileu e para Kepler, né, e outros aprimorarem essas teorias. Então, a gente tem aqui Galileu, né? Supondo que Galileu estava tentando corroborar aquilo que ele viu que Copérnico tinha descoberto, né? E aí ele fala que, ó, tô achando que Copérnico está certo, né? Não é o Sol que gira em volta da Terra, é o contrário. E aí, a falácia do apelo à popularidade pode dizer o seguinte: nada a ver, Galileu, todo mundo sabe, olha aqui, ó, todo mundo sabe que a Terra é o centro do universo, né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui? A falácia da popularidade sendo usada para conservar um conhecimento errado, né? Então vejam como é arriscado confiar na popularidade. E vocês já sabem disso, nós sabemos disso, né? Quantas músicas aí vocês ouvem que são extremamente populares, mas que são músicas ruins, né? Não necessariamente são músicas boas, né? Então, o fato de uma música ser popular não quer dizer que é uma música boa. O fato de uma marca de um determinado produto ser popular não faz com que aquele produto seja necessariamente o melhor produto ou um bom produto, né? A gente sabe muito bem que a popularidade ela depende um pouco também desse marketing, né? E do quanto que as pessoas querem ou não acreditar naquilo e o quanto que elas estão observando o comportamento de outras pessoas também. Então, é algo que
coitado, né? O Thomas Kuhn, que falou sobre as revoluções científicas, né? Ele chora, né? Porque atrapalha as revoluções científicas você ter esse estado de considerar, né? Através da popularidade que a teoria hegemônica ela vai se manter e não vai permitir que novas informações sejam adicionadas nesse sistema e que ocorram determinadas revoluções científicas. Então, vamos aqui para uma outra falácia importantíssima. Essa eu acho que para quem é da área da saúde ou se interessa para a área da saúde, tem que ficar muito atento, porque ela é muito utilizada, tá? Que é a chamada inversão do ônus da prova. E que tem relação com apelo à ignorância também. Basicamente, uma coisa está intrinsecamente ligada na outra. O que diz essa falácia, né? Quando debatemos sobre um determinado assunto, existe a obrigação implícita, olha essa frase aqui, obrigação implícita de provas que sustentem afirmações que se dizem verdadeiras. Esse ônus, por isso que é ônus da prova, a obrigação implícita da prova, esse ônus cabe à pessoa que está afirmando algo. Então, esse ônus da prova, essa necessidade de provar, é responsabilidade de quem afirma algo. Quando a gente afirma, por exemplo, que esse medicamento ele funciona para tal doença, a gente tem que provar. A pessoa que afirma tem que provar. A empresa que quer vender o medicamento, ela tem que provar. Não é a pessoa que recebe a informação. Não sou eu, paciente, que tenho que provar que não funciona. A informação, quando chega uma fake news lá no seu WhatsApp, quando alguém chega afirmando que uma coisa aconteceu no WhatsApp, essa pessoa deveria tomar o cuidado de afirmar algo ali, só que ela sabe que está correto, né? Não deixar para todo mundo que recebe a informação ali no WhatsApp ter que checar. Isso é um grande problema, pessoal, porque se a gente não faz isso, a gente terceiriza a responsabilidade para o receptor da mensagem. E nós recebemos muito mais mensagem do que emitimos mensagem. A gente está recebendo informações de diversos lugares, a gente não tem como sozinhos checarmos tudo isso, se isso está correto ou não. Então, cabe à emissão, ao emissor da informação, estar correto ou provar que está correto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Nesse diálogo entre esses dois distintos senhores aqui, né? Um deles fala: existem extraterrestres que visitaram a Terra. Há inúmeros relatos de avistamento de OVNIs, né? Então ele está querendo convencer o outro rapaz não apenas que existem extraterrestres, mas que eles visitaram a Terra, né? E através dos relatos que ele ouviu. E aí o outro responde: onde estão as provas da existência dos extraterrestres nos visitando? Ele pediu uma prova, não só um relato. Ele quer saber se existe aí um pedaço de nave espacial, uma foto em alta definição, um vídeo, alguma coisa assim, uma demonstração concreta, né, de que de fato extraterrestres nos visitaram. E aí o outro não tem argumento para isso, ele fala o seguinte: ué, se você não concorda comigo, prova então para mim que extraterrestres não existem. Ele mandou agora a pessoa provar que não existe, né? Então, é muito difícil, isso que eu vou falar aqui é muito importante, dentro da ciência, é muito difícil ficar provando a não existência, porque imagina só, se eu tiver que provar tudo que é mentira, né? Se eu tiver que provar que a não existência de algo, é muito absurdo, porque eu posso começar a afirmar tudo que eu quiser. Eu posso falar, ó, existem gremlins que ficam causando queda de energia na sua casa. Não é o motivo da queda de energia porque caiu um poste. Foi um gremlin que fez isso. Aí você fala, não foi um gremlin. Então prova que não foi um gremlin. Como é que você vai fazer um experimento que prova que não foi um gremlin que desligou a energia, né? É mais fácil provar a sua afirmação. Se você acha que foram gremlins, então mostra que foram gremlins, né? Então a gente não pode, na ciência, a gente sempre parte do pressuposto do não, né? A gente parte do pressuposto que o fenômeno não existe, ainda mais se for um fenômeno extraordinário. A gente falou sobre isso lá no nosso terceiro capítulo, né? Afirmações extraordinárias necessitam de evidências extraordinárias. E tem uma outra frase que a gente pode usar: aquilo que é afirmado sem provas pode ser refutado sem provas, né? Então, eu não preciso aceitar uma informação que chega para mim sem evidência. E isso está interligado diretamente com um princípio importante filosófico
e científico, que é o princípio de Ockham, ou de Ockham, né? Tem outras formas de escrever isso, também chamado de navalha de Ockham, né? Que significa o seguinte: as coisas não devem ser multiplicadas além do necessário. Se existem muitas explicações para o mesmo conjunto de fatos, devemos optar pela opção mais plausível, primeiro. Então, se eu não tenho provas, o que eu preciso fazer é pensar naquilo que é mais provável primeiro e que tem mais plausibilidade, tá? Então, por exemplo, eu vi uma foto de um objeto metálico no céu, certo? Eu não posso pensar primeiro que é um alienígena, porque para ser um alienígena precisa ter uma série de outras coisas acontecendo, precisa ter um encadeamento de eventos extraordinários. Eu tenho que pensar primeiro que pode ser algo mais simples que isso, e só se eu descartar tudo isso que é mais simples, e se eu tiver provas suficientes, eu posso aceitar o fato que seja um alienígena, né? Aliás, aqui está falando sobre OVNI, né? Ah, eu tenho certeza que alienígenas existem. Bom, mas OVNI, última sigla aqui é não identificado, né? Então, se não é identificado, então você nem sabe o que é, né? É só um objeto voador ali que você viu. Não tem como você afirmar que é um extraterrestre. Bom, esse princípio de Ockham também tem uma frase que é bastante usada no contexto médico, né? Que é aquilo que é o seguinte: aquele barulho de cascos que você ouve atrás de você provavelmente não são de zebras, né? O que essa frase está dizendo? Se você está ouvindo agora, está no seu apartamento, na sua casa, e na rua você começa a ouvir barulho de casco no chão andando, em geral você pensa que é o quê? Você pensa que é um cavalo ou que é uma zebra, né? Em geral você vai pensar, deve ser um cavalo. Você não vai falar, nossa, deve ter uma zebra lá fora andando, né? Porque é muito mais raro, muito mais improvável, né, e muito menos plausível que seja uma zebra do que um cavalo. Então vamos pensar primeiro que possa ser um cavalo, antes de sair viajando, senão a gente dá muita brecha para essas falácias, a gente inverte o ônus da prova, e veja, por que eu estou chamando aqui também de apelo à ignorância? Porque eu estou apelando para a ignorância de se você não sabe se existe ou se não existe, então eu vou afirmar que existe sim. E aí, só para vocês terem uma ideia de como isso é usado de uma maneira que cai exatamente dentro da definição, né? Essa frase foi falada aí pelo presidente da República sobre cloroquina para COVID, ó. Não tem comprovação que não tem comprovação eficaz, nem que não tem, nem que tem, né? Quer dizer, a frase está confusa, o jeito de falar. Mas, na verdade, ó, não tem comprovação que funciona, nem comprovação que não funciona. Então, vamos usar cloroquina, né? Então, assim, vale a pena usar cloroquina porque a gente não sabe se funciona, mas ninguém provou que funciona, ninguém provou que não funciona. E aí, olha como é perigoso esse argumento pensando em tratamentos, né? Porque senão eu posso usar isso para qualquer situação e vai ser válido. A falácia lógica vai acontecer. Só que como cloroquina tem toda uma ideia, uma explicação científica, é um medicamento, né? O pessoal tenta camuflar, dá a impressão que faz sentido falar isso. Mas troca cloroquina por miojo sabor bacon, tá? Então, se eu falar assim, ó, não existe evidência de que miojo sabor bacon funciona para tratar COVID. Mas não existe evidência que miojo sabor bacon não funciona para tratar COVID. Então, se ninguém provou que não funciona, talvez funcione. Vamos usar miojo sabor bacon para tratar COVID. Veja como fica ridícula a afirmação quando eu falo isso, tá? Por quê? Porque quando eu inverto o ônus da prova, eu considero que tudo na vida pode acontecer. Tudo funciona. Miojo pode funcionar, alienígena pode pisar no meu quintal a qualquer momento. Tudo está acontecendo. Se eu tenho que deixar na responsabilidade das pessoas provarem que não acontece. A gente ia direcionar recursos, ia ter que ter agora, então, alguém fala para mim, não, lógico que miojo não funciona. Eu falo, então prova que não funciona. Aí vai lá o cientista recrutar um ensaio clínico com miojo para tentar, só para mostrar que o miojo não funciona. Né? E o tanto de gasto de tempo, de energia, para ficar tentando provar uma coisa absurda, que uma coisa absurda não funciona. Então, muito cuidado com a inversão do ônus da prova. Aqui tem uma frase do Bertrand Russell que exemplifica perfeitamente isso que a gente está falando. Ó. De minha parte, eu poderia sugerir que entre a Terra e Marte existe um bule de chá de porcelana girando em torno do Sol em uma órbita elíptica.
e ninguém seria capaz de refutar minha asserção, tendo em vista que eu teria o cuidado de acrescentar que o bule de chá é pequeno demais para ser observado, mesmo pelos nossos telescópios mais poderosos. Olha que inteligente, ele fala assim, ele está invertendo o ônus da prova, né? Olha só, gente, existe um bule de chá de porcelana que fica girando em torno do Sol ali, ele orbita o Sol numa órbita elíptica. E agora, alguém fala, lógico que não existe esse bule de chá. O que que você está falando? Ele fala, não, prova para mim que o bule não existe, né? Aí alguém vai lá, pega um telescópio e olha, fala, ó, Bertrand, não tem bule nenhum ali. Aí ele fala, claro que não, você não está vendo, o nosso telescópio não consegue ver, porque ele é pequeno demais, a nossa tecnologia não é capaz de ver esse bule. Então o problema não é nem a não existência do bule, até com o instrumento, até a pessoa que cedeu ao argumento, foi lá e tentou olhar, e viu que não tinha bule, ainda assim ele vai ser desmentido. Por quê? Porque aí vai ser falado que é o telescópio que está com problema e não é a não existência do bule. Então veja que perigo que é inverter o ônus da prova. E quando você entra no joguinho da inversão do ônus da prova, você fica preso numa rede. Porque a pessoa inverte o ônus, você tenta provar que não existe é difícil, a pessoa começa a colocar outros empecilhos, como o caso do que o telescópio, por exemplo, não é capaz de ver, e você nunca vai conseguir refutar aquilo que ela está falando. Por quê? Porque para começo de conversa, ela não poderia estar falando aquilo, porque ela não tem a prova de que o bule está girando em volta do Sol, tá? Então, aquilo que é afirmado sem provas pode ser refutado sem provas e acabou a conversa. Não tem que mais ficar tentando provar a não existência. Não entra na conversa do maluco. Eu vou fazer um adendo, né, que é o adendo da incredulidade pessoal. Ela tá junto um pouco com a inversão do ônus da prova, ela tá junto um pouco com a pela ignorância. Só que aí é meio que a gente apela para nossa própria ignorância. É muito feio fazer isso, que eu vou mostrar aqui, e muita gente faz, só que indiretamente é quase que você afirmar, olha, eu sou muito ignorante, eu quero continuar sendo, né? Então, olha só o exemplo. É impossível imaginar que os povos antigos tenham construído as pirâmides do Egito. Por isso, isso não aconteceu, foram os extraterrestres, né? Então, quantas vezes vocês já não viram alguém falar que algo é complexo demais para ter sido feito daquele jeito? Não, não é possível que tenham construído as pirâmides naquela época em que não tinha tecnologia. Como é que eles fizeram uma coisa tão perfeita? Foram os alienígenas, né? E aí, isso primeiro é uma arrogância absurda, porque a gente subestima a capacidade dos povos antigos como se eles fossem menos inteligentes que a gente, né? Eles tinham um nível tecnológico menor, mas a inteligência, a criatividade, a capacidade de trabalhar em grupo talvez seja até maior do que a nossa hoje, né? Mas eles tinham menos acesso à tecnologia. Mas isso não impede eles de construir uma pirâmide. Só que aí o que acontece? Como a própria pessoa ela não consegue acreditar, ela não sabe como é que constrói uma pirâmide. Então ela olha e fala: não é possível alguém fazer um negócio desse. Não é possível. E eu não sei como é que isso é feito, então ninguém sabe, ninguém sabia, e foi o ET que fez, né? Isso é extremamente problemático, porque a gente está forçando a barra para aquilo caber dentro da nossa própria ignorância, né? A gente não pode fazer isso, a gente precisa tentar buscar. Tá, eu não consigo entender como é capaz alguém ter feito uma pirâmide dessa. Eu vou atrás e vou tentar achar explicações científicas, históricas, de como isso pode ter feito, e vão ter várias hipóteses. E uma das hipóteses vai ser que um ET construiu. E aí a gente tem que recorrer à navalha de Ockham, né? Será que realmente é mais fácil um ET ter vindo aqui para ficar empilhando pedra, né? Com toda a tecnologia que ele tem de viajar no espaço, né? Então ele vem aqui empilhar pedra, roubar pessoas, roubar animais, né? Ficar fazendo desenho na plantação. Então ele usa toda essa tecnologia para isso. Será que isso é mais provável do que um ser humano ser capaz de fazer isso? Então vale a pena a gente juntar essas questões, né? Entender a falácia da incredulidade pessoal, junto com a questão do apelo à ignorância, a navalha de Ockham, a gente vai juntando tudo isso para ter um pensamento cada vez mais racional. Então, existe uma falácia, que é a falácia da falsa dicotomia, que é quando a gente, basicamente, está muito apoiada naquela frase muito, muito famosa, né? Cada escolha, uma renúncia, né?
Na verdade, assim, cada escolha são várias renúncias, mas muitas escolhas não são excludentes, né? Então começa por aí, nem toda escolha exclui outra. E o segundo ponto é, principalmente no ponto da falácia da falsa dicotomia ou do falso dilema, nem sempre existem apenas duas possibilidades de coisas, de desfechos, né? Então, a falsa dicotomia acontece numa situação na qual dois pontos de vista, frequentemente opostos, são colocados como sendo as únicas opções. Só existe A ou B, né? Então, aqui também existe um sequestro da conjunção ou, né? Então, isso ou aquilo. Se você faz isso, então você é contra isso. Se você, né, tomar essa decisão, automaticamente você nega esta outra decisão. Partindo do princípio, então, que ao rejeitar um dos pontos, não há alternativa a não ser aceitar o outro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Sérgio faltou na reunião hoje. Ou ele perdeu hora, ou não anotou na agenda e esqueceu. Então, veja, essa conclusão que foi feita aí por um colega do Sérgio, né? Ah, o Sérgio faltou. Ou ele perdeu hora, ou ele não anotou na agenda, acabou esquecendo. Será que só existem essas duas possibilidades? Porque se só existem essas duas, se o Sérgio é uma pessoa que não perde hora, então ele esqueceu. Se o Sérgio é uma pessoa que anotou na agenda, então ele perdeu hora. Mas e se o Sérgio bateu o carro? E se o Sérgio teve um infarto? E se qualquer outra coisa aconteceu com o Sérgio? Tem várias outras possibilidades para acontecer aqui, tá? Então, tem que tomar cuidado com a falsa dicotomia. Dentro do contexto de tratamentos, vocês também viram muito isso acontecer na pandemia, né? Vamos dar esse medicamento aos pacientes ou vamos deixá-los morrer? Você vai tratar ele com tal coisa? Você vai dar vermífugo para o paciente ou você vai levar ele para casa para ele morrer tomando dipirona? Então, olha a dicotomia. Não existe mais nada que pode ser feito. Esse paciente não pode receber um suporte respiratório adequado, esse paciente não pode ter o cuidado da equipe de fisioterapia, da equipe de enfermagem, o cuidado multiprofissional, o cuidado paliativo em muitas situações. É só um ou outro, né? E quando você ainda usa algo drástico aqui, né? Vamos dar esse medicamento aos pacientes ou vamos deixá-lo morrer? Quando a gente já puxa para o morrer, aí a gente apelou não só para a falsa dicotomia, a gente está apelando para o medo também, né? Eu não quero morrer, você quer morrer? Quem quer morrer? Né? Então, as pessoas estão lá no hospital porque elas não querem morrer, elas estão querendo ser tratadas, ser atendidas. Então, se você falar, você vai tomar esse medicamento ou você prefere morrer, você, além de estar dando só duas opções, você ainda está ameaçando de morte caso você escolha a opção errada. Então, é óbvio que eu vou me direcionar para uma opção, mesmo que não seja a opção científica ou racional. Então, tudo isso aqui, pessoal, no fim das contas, a gente pode resumir as falácias lógicas como manobras argumentativas para distanciar a pessoa da racionalidade científica. É como se você estivesse fazendo, isolando a pessoa. Você vai tirando a racionalidade científica, não vai deixando ela se aproximar e vai isolando a pessoa, como se fosse um relacionamento tóxico, onde você afasta a rede de apoio da pessoa, né? Então você está lá usando as falácias lógicas para afastar a pessoa da ciência, parecendo que aquilo faz sentido, parecendo que ela está próxima da ciência. Esse é o grande perigo. Bom, outro ponto, que também é importantíssimo aqui, é a causa falsa, né? A falácia da causa falsa, ou a gente pode colocar a frase clássica, né? Correlação não significa causalidade. Correlação não é necessariamente causalidade. É claro que se existe causalidade entre algo, existe uma correlação, mas nem toda correlação implica em que uma coisa causa necessariamente a outra. E aí a gente estaria diante de uma causa falsa. Então, um ponto importante, né? Apesar da nossa capacidade em reconhecer padrões ser evolutivamente importante, então o fato da gente conseguir associar uma coisa com a outra, fazer correlações, é algo importantíssimo enquanto sobrevivência, né? Enquanto tomada de decisão rápida para sobrevivência. Então, se eu estou vendo uma fumaça, eu estou associando aquilo com um possível incêndio. Se eu estou ouvindo um barulho de um estouro, eu posso associar aquilo com um tiro. Então, tudo isso pode me ajudar, no curto prazo, a tomar decisões rápidas de sobrevivência, que é o que os nossos antepassados fizeram ao longo do tempo e sobreviveram muito por causa disso.
O problema é que muitas vezes a gente identifica padrões que são ilusórios, né? Em outras palavras, podemos identificar correlações, mas que nem sempre implicam em uma causa verdadeira. Isso pode acontecer de duas formas, né? Que está aqui no termo em latim, eu não sei falar latim, tá? Então, pós hoc ergo propter hoc, ou cum hoc ergo propter hoc. O que significa isso? Após algo, né? Então acontece algo, ou junto com algo acontece algo, concomitante. Então, por exemplo, se duas coisas acontecem ao mesmo tempo, então automaticamente elas têm uma causa juntas, né? Uma está causando a outra, ou tem uma causa em comum, né? E se uma coisa acontece após a outra, então uma causou a outra necessariamente. Então é muito comum a gente ver isso, principalmente quando existe essa questão temporal, uma coisa acontecendo após a outra. Fulano tomou um medicamento, tomou uma vacina, alguma coisa assim, no dia seguinte passou mal, vomitou, teve um infarto, qualquer coisa assim. Então, o medicamento ou a vacina causaram o infarto. Será, né? Algo acontecer após o uso do medicamento significa que aconteceu por causa do uso do medicamento? Eu aposto que a grande maioria das pessoas que morreu um dia, nesse dia deve ter ingerido água, um líquido, ou pelo menos recebeu um soro, né? Então, quer dizer que a administração de um líquido causa a morte, porque as pessoas morrem após a administração de um líquido, né? Então, não necessariamente correlação significa causalidade. Dentro desse contexto da causa falsa, tem essa frase da Timandra Harkness, que é uma jornalista, escrita o seguinte, ó, é como se existisse a teoria de que se alimentássemos as crianças apenas com queijo, elas ficariam mais altas. Então, como é que a gente faz esse experimento? Damos queijo a todas as crianças, as medimos depois de um ano e dizemos, pronto, todas estão mais altas. É a prova de que queijo funciona, né? Então, bom, a minha hipótese é queijo faz com que as crianças cresçam. Então, eu começo a dar queijo para todas as crianças que eu tenho da minha amostra, eu dou só queijo para elas, e aí depois de um ano eu vejo se elas de fato cresceram. E o natural é que crianças cresçam, comendo queijo ou sem comer queijo, elas vão crescer porque elas estão em fase de crescimento. O fato de elas terem crescido não é porque eu dei mais queijo para elas que elas cresceram. E principalmente por quê? Porque aqui eu não estou tendo um grupo de comparação, é um experimento mal feito. Isso aqui é um experimento que visa confirmar a minha crença. E ele vai dar um resultado que confirma a minha crença. Se a gente voltar lá no nosso capítulo 2, quando a gente conversou sobre o Karl Popper e a importância da falseabilidade, ele iria achar esse experimento absurdo, porque ele é um experimento indutivista altamente ingênuo e enviesado que visa confirmar uma crença, né? Então, é uma causa falsa. Existe uma correlação, a única correlação que existe é que eu dei bastante queijo justamente numa fase que as crianças já estão crescendo. Certo? Então, um grande exemplo da causa falsa tem a ver com um artigo que foi publicado de brincadeira, mas que se chamava o seguinte: cegonhas entregam bebês, P menor que 0,05, né? Então, o que dizia esse artigo aqui, que é o artigo que mostra a causa falsa? É um artigo mostrando sobre cegonhas. O autor desse artigo, o que ele fez? Ele foi na Europa, buscou vários países da Europa e quantificou a quantidade de casais de cegonhas que tinha naqueles países. E também ele foi lá e calculou a taxa de natalidade nesses países. E aí ele colocou num gráfico, no eixo X e no eixo Y, ele colocou no eixo X o número de casais de cegonhas, né? E no eixo X, e no eixo Y ele colocou a quantidade, a taxa de nascimento das crianças, né? E aí ele viu que, fazendo uma regressão aqui linear, ele tinha uma reta que se inclinava, ela é uma reta ascendente que mostra uma correlação positiva entre essas duas variáveis, né? O número de casais de cegonha e a taxa de nascimento. Essa correlação positiva de por volta ali de mais de 60% de correlação, então com uma certa força nessa correlação, e com um valor de P, que é algo estatístico, que a gente não vai entrar aqui nesse curso de pensamento científico, mas que tinha uma significância estatística. Então, ele mostrou uma correlação. Quanto mais, em tese, né? Quanto mais cegonhas,
mais crianças nascendo, então por isso cegonhas entregam crianças, as crianças nascem porque são entregas por cegonha. Então veja que essa correlação, ela não tem causalidade. Por que a gente conclui isso? Por que é absurdo? Porque a gente já sabe como é que as crianças nascem. Então, ela não passa num quesito muito importante, que é a plausibilidade dessa hipótese. Ela é muito ruim, ela é nula, porque a gente já sabe exatamente como é que as crianças nascem. Mas, quando a gente troca casais de cegonha e taxa de nascimento, que é um negócio absurdo, e começa a colocar aqui pacientes que melhoraram de uma doença conforme utilizaram um determinado medicamento, a coisa fica mais perigosa, porque a gente começa a ter um componente mais plausível, a gente começa a achar que aquilo pode ser verdade, e se a gente fizer um desenho experimental errado, que não permita inferir causalidade, eu posso considerar que uma correlação é sinônimo de causalidade e eu posso me enganar, né? Então, aí a gente está diante de uma causa falsa, o que é muito perigoso, porque uma causa falsa, quando eu divulgo essa causa falsa como sendo verdadeira, isso equivale a propagar uma mentira, né? Então, eu posso ter fake news e eu posso ter fake news extraídas de dados verdadeiros, né? Então, dados verdadeiros mal trabalhados, mal interpretados, mal coletados, num desenho de estudo errado, pode levar a conclusões falsas e perigosas, porque eu vou ter uma fake news de origem científica. Então, para a gente fechar esse nosso capítulo 4, eu queria comentar algumas outras falácias um pouquinho mais breve. Falácia do espantalho, que é quando a gente deturpa um argumento para poder vencer o debate. Né? Basicamente é o seguinte, uma pessoa afirma algo, ao invés de você apresentar um contra-argumento racional com provas e tudo mais, você distorce o que a pessoa falou. Distorcer um argumento para atacá-lo é frequentemente mais fácil do que apresentar evidência para refutá-lo. Então, se alguém fala sobre a teoria da evolução, né, da seleção natural, e aí explica tudo como é que funciona e você pega e fala assim, então você está me dizendo aí que a gente era macaco e virou gente? Então quer dizer que eu vou ficar olhando para o macaco ali, ele vai virar uma pessoa? Então, isso é caricaturizar, é fazer com que você distorça o argumento para tentar tornar ele inútil. Você não apresentou nada que confrontasse diretamente a teoria da evolução, você não apresentou nenhum dado nem nada, você só ridicularizou o argumento para tentar tornar ele ridículo aos olhos das outras pessoas, para tentar refutá-lo, né? Existe a falácia do escocês de verdade, que é uma falácia muito divertida, porque ela fala o seguinte, existe, né, a questão da manutenção de uma determinada crença numa tentativa de redefinir os critérios que levaram o indivíduo a chegar nessa conclusão. Da onde que vem esse nome escocês de verdade? Então, tinha um escocês lendo o jornal e ele viu que uma pessoa matou outra. E ele falou assim, nossa, isso aqui tinha que ser um inglês para fazer isso, né? Um escocês jamais faria isso. E aí, no dia seguinte, ele olha o jornal e ele vê que um escocês fez um crime muito pior, matou várias pessoas. E aí ele fala assim, um escocês de verdade nunca faria isso. Isso aí não é um escocês de verdade. Então, quando ele foi confrontado, ele disse que o escocês nunca faria uma coisa errada desse jeito. Quando ele viu o que o escocês fez, aí ele falou, bom, ele podia admitir, né? Falar, não, realmente escoceses podem fazer besteira, mas ele quis manter o argumento dele. Então ele falou, não, mas um escocês de verdade não faria isso. Quantas vezes você não ouve falar isso, né? Tá, sei lá, tá assistindo vamos lá, tá assistindo a série nova polêmica aqui, hein? Maior polêmica de todas, muito maior que cloroquina. Tá assistindo a série nova do Senhor dos Anéis, né? E aí o cara tá gostando da série e fala, eu adorei a série do Senhor dos Anéis. Aí alguém chega e fala assim, não, mas você não é fã do Senhor dos Anéis, né? Um fã do Senhor dos Anéis não gosta dessa série. Aí ele fala, não, mas eu sou fã e eu gosto. Aí você não é um fã de verdade do Tolkien para gostar de uma adaptação dessas que distorce muitas coisas que estão no livro e tudo mais, né? Então, só para você, mas o que define um fã de verdade? O que define, né, um escocês de verdade? Os critérios têm que ser pré-estabelecidos, né? Se você fica mudando os critérios só para atender a sua crença, isso é problemático, né? Outras falácias aqui, né? A falácia naturalista.
Tipo a Aracida Top Term, né? Que além de vender a Top Term, que é iogurteira, ela adora ficar vendendo umas cápsulas muito suspeitas ali sobre suplementos, né? E falar que funciona, que é maravilhoso, porque é totalmente natural. Então, basicamente, é a falácia de só porque é natural não faz mal. Vai lá na falácia de que converte a natureza numa autoridade, esquecendo que um veneno de cobra é natural, dá para morrer com isso. Arsênico é natural, né? E faz mal. E um marca-passo cardíaco é totalmente artificial, construído pelo homem e faz bem, né? Um psicólogo tem um treinamento que é artificial. Você não encontra um psicólogo brotando da relva lá enquanto você está andando numa planície, né? Mas um psicólogo pode trazer um tratamento muito adequado, né? Você não encontra um equipamento de supino na floresta, mas você faz lá na academia e isso traz saúde para você. Então, aquilo que é natural ou artificial não determina se uma coisa é boa ou não, né? Até porque tudo isso faz parte do mundo natural que a gente vive. Quando alguém fala que uma cápsula de fitoterápica é natural, eu falo, tá, em qual árvore está nascendo essa cápsula, né? Qual é um pé de maracujina, né? Que você pega, sai o xarope ali que você colhe? Nenhuma, já foi manipulado, tá? E existe a falácia do declive escorregadio também, né? Que é aquela falácia de bola de neve também que se fala, né? Então, se permitirmos que aconteça A, isso automaticamente fará com que aconteça B, que vai levar a uma consequência C e assim por diante. Então, isso é uma implicação. Então, por exemplo, se a gente tomar a vacina, logo mais vão permitir que coloque um chip, e esse chip vai fazer com que a gente seja controlado pelos russos, e aí quando a gente nem perceber, a gente vai estar sendo monitorado e o Bill Gates vai estar... Então, começa a escalonar, né? Um monte. Então, uma coisa que você faz vai escalonando para outras, e isso, de certa forma, joga muito com a ansiedade que as pessoas têm, e tem um pouco do apelo ao medo aí também, né? Outras falácias para a gente fechar: a falácia ad hominem, né? Quando a gente acusa a pessoa, ataca o caráter do indivíduo ou traços do indivíduo ou coisas que ele fez, ao invés de se concentrar em refutar o argumento dele. Falácia ad hominem basicamente é debate eleitoral, igual falácia ad hominem, né? E generalização precipitada, quando eu concluo coisas a partir de uma amostra muito pequena ou uma amostra muito pouco representativa. Então, eu trabalhei com 10 indivíduos, com 5 indivíduos e quero concluir coisas para todo mundo. Faço uma pesquisa eleitoral com 5 pessoas que estudam comigo, né? Será que elas representam, né, o que todo mundo quer, o que a maioria das pessoas vai votar? Será que tem significância estatística? Ou quando eu fico fazendo grandes saltos, é um estudo in vitro que eu quero extrapolar o efeito para seres humanos, um estudo feito em rato, e aí automaticamente eu quero extrapolar isso para humanos. Não posso, isso é uma generalização precipitada. Existem formas de generalizar. E o ápice da generalização precipitada é falar o seguinte: eu usei e funcionou, então todo mundo deve usar, você deve usar também. É quando a gente generaliza precipitadamente a nossa própria experiência pessoal, ou quando a gente olha isso para as pessoas, como, por exemplo, se você é um profissional de saúde e está lá falando, os meus pacientes melhoram quando usam isso. Então, eu generalizo precipitadamente.